Vamos lá. O que está acontecendo? Meus amigos, vocês viram na semana passada muitas pessoas falando de uma palavra meia nova aí para todo mundo chamada Notran. Não, como assim? O que é isso? Bom, nós tivemos um aviso de not travel, né, de não viajar ali para a Venezuela, ou, melhor dizendo, não ter sobrevoos no território venezuelano. E isso foi enviado pelo governo dos Estados Unidos às companhias aéreas privadas, e depois nós tivemos as próprias companhias aéreas estando preocupadas com isso, suspendendo, além da passagem por cima da Venezuela, do espaço aéreo da Venezuela, suspendendo os voos que aconteceriam para Caracas ou de Caracas para os seus países, pois isso poderia colocar em risco a tripulação, além da questão envolvendo os passageiros, o risco do abatimento de uma aeronave. Pode parecer uma coisa distante isso, mas vimos acontecer muito nos últimos anos, principalmente envolvendo a Rússia de Vladimir Putin. Então, o que aconteceu desde então? Várias companhias aéreas suspenderam os seus serviços, inclusive duas ligadas ao Brasil. A Latam, a antiga TAM, e a Gol também fizeram essa suspensão de voos ligando Caracas ao Brasil e vice-versa. E agora nós tivemos uma ação que envolveu Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, ele ficou ali bastante possesso com isso, pois isso vai diminuindo não só a legitimidade do seu regime, mas também demonstra, de alguma forma, que o país está prestes a ser invadido, tá? Ou que uma ação militar vai acontecer ali dentro. Então, Nicolás Maduro deu um ultimato. Se em 24 horas nós não tivermos o retorno, 48 horas, em 48 horas não tivermos o retorno da operação dessas companhias aéreas, a permissão de voos e a permissão dessas linhas aéreas para operar dentro da Venezuela serão suspensas. Ora, ele cumpriu o que prometeu, e as companhias aéreas não quiseram pagar para ver e colocar em risco seus funcionários e também os seus passageiros. E isso levou a um problema que o nosso parceiro, o Panam Post, né, o parceiro editorial do PH Vox, trouxe aqui em detalhes. Olha só, Venezuela isolada. O preço das passagens aéreas disparam devido à escassez de voos. Você encontra essa matéria também lá no nosso site, no phvox.com.br. E aqui diz o seguinte: a lei da oferta e da demanda, que a esquerda sempre tentou manipular com controles e regulamentações estatais excessivas, demonstram mais uma vez que os preços são fixados pelo mercado e que a escassez inevitavelmente os empurra para cima. É isso que está acontecendo novamente com os preços das passagens aéreas na Venezuela, após o regime de Nicolás Maduro revogar as licenças de voo de 6 companhias aéreas, ainda sob a ameaça de aplicar a mesma medida mais 2, deixando o país que já tinha conectividade internacional limitada com apenas 4 empresas estrangeiras operando com tarifas que chegam ao céu em uma velocidade maior que as aeronaves. Sensacional essa parte do texto. Imediatamente após o término do horário, né, do prazo de 48 horas concedido às companhias aéreas que suspenderam ou reagendaram seus itinerários devido ao alerta de segurança emitido pela Administração Federal da Aviação Americana, diante do aumento das atividades militares no espaço aéreo venezuelano e no sul do Caribe, a ditadura chavista, por meio do Ministério dos Transportes e do Instituto Nacional de Aeronáutica, cumpriu sua ameaça com a notificação oficial da revogação da concessão de voos para a Ibéria, a TAP, a Avianca, a Latam Colômbia, Turkish Airlines e Gol. E aqui o caso da Turkish Airlines chama atenção, pois é a companhia ligada, é uma companhia de capital misto ligada ao governo de Recep Tayyip Erdogan.
e que operou muitos voos fantasmas e também transporte de cargas de ouro aí ilegais para beneficiar o regime, levando esse ouro não somente para a Rússia, como também para a China, tá, pessoal? É bom lembrar isso daqui. E eles poderiam ser acompanhados pela Plus Ultra e Air Europa, que recebem um período adicional de 48 horas para retomar suas operações ou sofrerão o mesmo destino. Isso não afetou apenas os mais de 6 mil passageiros dos 22 voos cancelados, mas também, como é natural, as poucas companhias aéreas estrangeiras que continuam operando no país. Copa Airlines, Wingo, Boliviana de Aviación e Satena. O fazem com preços em suas passagens aéreas que nunca, melhor dizer, nunca antes, né, como nunca antes estão disparando. Por exemplo, a tarifa mais barata sem bagagem para a rota Caracas, cidade do Panamá, e de volta, que leva apenas 2 horas, custa quase $900. Meus amigos, isso aqui para um voo de 2 horas, quase R$ 5.000, para vocês terem uma ideia. Viajar com a Wingo de Caracas a Bogotá, ida e volta, um voo de 1h30 com a tarifa mais básica, apenas um item pessoal equivalente à carteira ou mochila, custa quase $500. E com a companhia aérea estatal colombiana Satena na rota de Valência, Bogotá e de volta com duração semelhante e também sem bagagem, a tarifa mais barata obtida é de $2.038.400 colombianos, cerca de $540. Né? As companhias aéreas venezuelanas enfrentam o risco de sanções recíprocas. Como não poderia ser diferente, as companhias aéreas locais ligadas ao regime, direta ou indiretamente, mantêm suas operações inalteradas, mesmo em suas rotas internacionais. No entanto, eles não estão isentos de sanções no país de destino, pois, como alertou uma fonte especializada da agência de notícias EFE, que falou sobre condição de anonimato, abre aspas, se um país suspender os direitos de tráfego das companhias aéreas de outro, é muito provável que medidas recíprocas sejam tomadas e os serviços aéreos entre os dois países sejam suspensos, tá? E aí, pessoal, qual que é o grande ponto que nós temos aqui em cima de tudo isso? A Venezuela passou a ficar cada vez mais isolada. Por quê? Existe uma ligação fronteiriça difícil com o Brasil e também com a Colômbia. Ainda assim, altamente patrulhada. E para você passar pelos pontos porosos da fronteira, vai exigir que qualquer pessoa que queira deixar o país enfrente uma verdadeira epopeia perigosa e em todos os sentidos, tanto do ponto de vista geográfico quanto do ponto de vista dos sicários ali do senhor Nicolás Maduro, né, e do crime organizado, dos warlords, né, os senhores da guerra que estão pulverizados dentro da Venezuela. Então, sair da Venezuela agora tornou-se um artigo de luxo, onde a população mal consegue valores para se alimentar, agora para comprar uma passagem aérea, então ficou algo muito mais complicado. A Venezuela passa por um processo de cubanização radicalizado, se já não faltava elementos aí para que isso acontecesse. Mas isso gerou uma reação e uma preocupação dentro de Caracas. Por quê? Porque o nível de insatisfação da população, mesmo aqueles que têm condições financeiras de deixar o país agora, se viram muito mais reduzidas. E isso pode ameaçar a estabilidade do regime. Então, o governo de Nicolás Maduro, ou melhor, o regime ditatorial, né, do narcoterrorista Nicolás Maduro, decidiu, como está aqui na chamada desse vídeo, pedir socorro a Vladimir Putin. Pois é. Eles estão tentando aumentar voos com a Rússia.
E é isso que veio a partir de uma declaração da vice-presidente da ditadura, a Delcy Rodrigues, tá? Olha só. O regime venezuelano optou na quinta-feira por aumentar os voos entre Caracas e Moscou e vice-versa, após revogar a concessão a 6 companhias aéreas que haviam cancelado suas operações no país sul-americano. A AFA pediu extrema cautela ao sobrevoar o território americano, o território venezuelano, como nós já tínhamos mostrado. Durante a 19ª edição da Comissão Intergovernamental de Alto Nível Rússia-Venezuela, realizada virtualmente, a vice-presidente do regime chavista, Delcy Rodrigues, disse que Caracas e Moscou estão considerando aumentar os voos para aprofundar o intercâmbio turístico, em um momento em que, segundo o funcionário, os Estados Unidos, abre aspas, pressionam outros países porque acreditam que podem isolar a Venezuela. Eles estão pressionando outros países para que companhias aéreas não venham ao nosso país, enfatizou a vice-presidente. E ela continua dizendo aqui o seguinte, que as autoridades aéreas alertaram um risco potencial para aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo e as fases de chegada e partida, devido à deterioração da situação de segurança e o aumento de atividades militares na Venezuela e arredores. Bom, nesse contexto, Delcy Rodrigues indicou que a Venezuela está, abre aspas, sob sérias ameaças de agressão militar e agradeceu todas as manifestações de solidariedade da Rússia, país com o qual ela apontou existe uma relação imparável e indestrutível. Bom, aí nós temos, né, aquela ala da direita bolchevique, que agora tem um novo emissário chamado Tucker Carlson, que vai concordar. Porque, segundo Tucker Carlson, Putin é, na verdade, um grande expoente perseguido. E temos também Nicolás Maduro, o conservador. Pois é, meus caros, Tucker Carlson aí, né, vem fazendo escola, e ele com Piers Morgan, essa semana deixou Piers Morgan, assim, abalado com o que ele disse em defesa dele, do bigodinho. Pois é, uma relativização histórica da mais absurda possível. Eu começo a imaginar, pessoal, aqui fazendo um parênteses para fechá-lo já, que o Tucker Carlson, ele é meio burrinho mesmo, sabe? De verdade. Não é uma questão só ideológica, de recursos, não. Ele é muito eloquente, ele fala muito bem, tem uma boa apresentação e tudo, mas ele trata de coisas assim que eu acho que ele não tem capacidade. E eu estou começando a ter essa desconfiança, de verdade, que não é só mau caratismo, não é burrice também, tá? Sendo bem sincero com vocês. Fechando parênteses, voltando para o nosso tema. Na segunda-feira, a Venezuela deu às companhias aéreas aqui 48 horas, né, para retomar as operações. Então, isso não aconteceu. E agora, a solução nesse pedido de apoio internacional inabalável, né, imparável, como disse a Delcy Rodrigues, nós temos a seguinte situação: vamos aumentar os voos para Caracas. Aumentando os voos para Caracas, para Moscou, nós vamos diminuir a insatisfação das pessoas em relação a elas não terem condições de deixar o país. Bom, eu acredito que tenha realmente muitos venezuelanos que estão contando as horas para irem para Moscou turistar, né? Vamos acreditar. Bom, talvez alguns de vocês sejam novos aqui no canal e fiquem até surpresos. Não, mas espera aí, o Putin, ele não é conservador. Como assim? Ele está apoiando o Maduro? Não. Putin é uma das veias centrais do Foro de São Paulo. Tem um vídeo aqui que eu acho muito importante sempre relembrar, e eu vou voltar logo depois dele, mas vale a pena você ver isso daqui. Relembrar é viver. Esse vídeo é do início de 2023, Maduro falando à Assembleia Nacional Chavista. Eu falava com o presidente Lula da Silva por teléfono el otro día.
lo hablaba personalmente con el presidente Gustavo Petro, lo hablaba con el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Está llegando una hora nueva, una hora especial para juntar los esfuerzos y los caminos de los pueblos de América Latina y el Caribe, para avanzar en la conformación de un poderoso bloque de fuerzas políticas, de un poderoso bloque de poder económico que le hable al mundo, que invite al mundo también a la integración, que invite al mundo a la construcción de nuevos polos de poderes, de esa comunidad de destino compartido que habla nuestro hermano mayor, el presidente Xi Jinping. La humanidad como una comunidad de destino compartido, o de ese mundo pluripolar, multicéntrico que habla nuestro hermano mayor, el presidente Vladimir Putin. Para que ese mundo llegue, hace falta un bloque latinoamericano, caribeño, cohesionado, unido, avanzado. Y así lo digo, así lo anuncio, Venezuela se pone al frente de la batalla por la construcción de ese mundo de patria grande, de esa fuerza independiente y soberana que le va a traer más felicidad, progreso y prosperidad a nuestra patria y a todo el continente latino-americano e caribenho. Pois é, meus caros. Então vocês viram aí, né? Maduro falando sobre esse mundo de pátria grande. E muitas vezes as pessoas levam isso, né, como chacota ou piada no Brasil, mas você sabia que existe toda uma filosofia por trás da pátria grande? Pois é. E isso é o que sustenta as bases de toda essa organização que ele falou aí, do kirchnerismo argentino, Lula da Silva, nosso irmão maior Xi Jinping, né, nosso irmão maior Vladimir Putin, e esse processo latino-americano e caribenho. Pois é, meus amigos, isso está no cerne do Foro de São Paulo.